Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos. Queremos agradecer a você que nesse momento inicia o seu acompanhamento. Você poderá, na medida do possível, participar também. Nós marcamos com uma certa antecedência esse momento para debatermos, para conversarmos sobre assuntos importantíssimos ligados à família. Que Deus continue a abençoar cada família, cada membro da sua família, que tenha estrutura na palavra do Senhor. Quero orar nesse momento, depois estaremos lendo um dos textos bíblicos que foram separados para lermos nesta manhã. Quero agradecer a Deus pela tua vida e por toda a sua família também nesse momento. Soberano Deus, nós te louvamos pelas bênçãos que temos recebido, pelo cuidado, pelo controle, em muitas situações pelas quais tens permitido que cada um de nós pudesse passar. Obrigado a Deus por todos esses que nesse momento estão nos acompanhando. Obrigado por esta manhã, obrigado por esses temas que são tão importantes, temas ligados à família, e sabemos que é da vontade do Senhor que cada família esteja devidamente estruturada nos ensinos, nos princípios da Tua Palavra. Nos conduz nesta manhã, abençoe cada um que está nos acompanhando e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então eu quero nesse momento ler Deuteronômio capítulo 6. Você poderá acompanhar aí na sua casa. Deuteronômio 6, verso 6 e 7. Pastor Paulo estará conduzindo esse momento, desse bate-papo, desse assunto importantíssimo, entre outros, assunto muito importante ligado à nossa família, que o nosso Deus tenha a nos ensinar. E assim nos diz a palavra do Senhor. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. O texto já nos traz aí a grande importância dos princípios, dos ensinos, que o nosso Deus, Ele põe como responsabilidade para cada um de nós, no meio familiar, instruirmos aos nossos filhos, aqueles que nos acompanham, para que a família seja devidamente estruturada. Que Deus assim nos abençoe nesse tempo de bate-papo, de conversa, de aprendizado na palavra do Senhor. Bom dia, irmãos, graça e a paz, que Deus possa continuar te abençoando, você e a sua família. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade, agradecer a presença do pastor Adolfo, irmão Eliseu, irmão Marcos, e dizer aos irmãos que a nossa ideia é dialogarmos, discutirmos, analisarmos essa questão da espiritualidade na família, ou seja, a importância da espiritualidade na família. Muitas coisas, ou praticamente tudo que nós vamos comentar e analisar, você como cristão já pratica. Mas pode ser que você tenha algum parente, alguma família que você conheça, algum amigo no trabalho, na faculdade, um vizinho, uma família, que esteja fora desse padrão que nós vamos tratar. E a ideia é que eu e você, como família, nós possamos orientar estas pessoas do porquê a sociedade hoje, e mais propriamente dito, porque as famílias hoje não estão conseguindo cumprir o papel designado por Deus. Porque quando nós falamos sobre a espiritualidade na família, ou a importância da espiritualidade na família, nós estamos querendo dizer que uma família que serve a Deus,
ela é uma família que tem como base aquilo que Deus estabeleceu para a sociedade. Então nós entendemos que a espiritualidade na família é uma família que serve a Deus. A espiritualidade na família, ou uma família que tem vida espiritual, é uma família que vive a vontade de Deus. É uma família que teme a Deus. É uma família que procura se esforçar para obedecer às regras estabelecidas por Deus, e que tudo isso vai refletir na sociedade. Então, os valores que a família tem precisam estar baseadas naquilo que foi estabelecido por Deus para que a sociedade viva bem. Então, por exemplo, hoje é comum nós vermos famílias que estão totalmente desajustadas, sem o mínimo de comunhão, sem condições de instruir os seus filhos, porque o casal, o marido, a mulher e outras formas de família que nós vamos ver ao longo do debate, não tem como valor a palavra de Deus. E é por isso que nós, como igreja, nós como líderes, pastores, obreiros, nós agradecemos a Deus pela sua família. Nós agradecemos a Deus por você que congrega aqui conosco e com outros irmãos das igrejas co-irmãs, porque sabem a importância de ensinar, de instruir a criança para que ela se desenvolva como um bom cidadão, como uma boa cidadã, e principalmente cresça no temor de Deus. As famílias que não têm a palavra de Deus como base, que é o modelo correto, estas famílias hoje estão perdidas em meio a tanta confusão, a tanta inversão de valores e a tantos problemas que têm surgido na sociedade e que reflete diretamente na família. Então, a primeira parte é nós analisarmos como é que está a nossa espiritualidade em meio à nossa família. Como é que nós, como cristãos, estamos lidando com essa questão de continuar, conforme foi lido e outros textos que nós vamos ler, como é que nós estamos transmitindo para os nossos filhos o ensino da palavra de Deus, para que isso reflita nos nossos filhos, que por sua vez vão fazer parte da sociedade, e lá no ambiente da escola, no ambiente onde ele vai conviver, fora do ambiente do lar, ele vai também transmitir, ele vai repassar aquilo que os seus pais têm ensinado. E esse é o modelo que nós temos que seguir, que é o bíblico. Mas nós sabemos que hoje em dia, nós só temos no Brasil cerca de 46 milhões de evangélicos. E o país hoje já tem 212 milhões de habitantes. Então nós não temos ainda nem 30% da população brasileira, ela não é evangélica. De maneira que nós temos mais de 70% da população que os filhos recebem orientações fora do padrão bíblico. E é isso que tem gerado na sociedade tantos problemas de ordem moral, de ordem do caráter, da índole, da pessoa, da ética. Nós não estamos vendo o comprometimento da sociedade com o que é correto. A chamada inversão de valores hoje cabe em qualquer lugar. Então aquilo que era certo passou a ser errado, o que é errado passou a ser certo, e as próprias famílias têm disseminado isso, e temos vivido essa confusão por falta da vida espiritual na família. Exatamente. E nós facilmente percebemos que aqueles, você
natural para perceber, né, que aqueles que hoje são pais já foram filhos sob a tutela de seus pais. E quando não receberam também essa devida instrução e exemplo dos seus pais, dessa forma negativa, foram assim formados. E isso vai ser passado para os seus filhos. E aí os seus filhos, não recebendo essa boa instrução e essa boa estrutura, passarão também para os filhos, né? E assim a seguir. Então, durante longo tempo, isso vem acontecendo. Isso nos preocupa muito, porque a palavra de Deus, ela nos ensina em Provérbios: instrui o menino no caminho que deve andar. Até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, não tem um padrão, ou um ensino, ou uma estrutura que fosse tão boa ou melhor do que essa trazida nas Escrituras. Somente as Escrituras, somente os ensinos da Palavra de Deus podem promover uma estrutura adequada à família, com seus fundamentos, para que viva em sociedade, evitando todos esses desequilíbrios que hoje nós percebemos. Então é de uma grande preocupação quando a instrução, seja negativa ou positiva, de qualquer forma, ela é passada de pais para filhos, para netos, bisnetos, e a geração vai sendo assim formada. E como bem foi dito, né? Nós temos valores que são valores absolutos e hoje não são sustentáveis. Luta-se e defende-se e consegue-se legislar também aquilo que é melhor para o meio, para a situação, para aquele contexto, e há uma aparência de ser bom, mas aí ao longo do tempo vai se mostrando que não é bom, e só o que a palavra de Deus nos ensina, como respeito, como reverência, uma série de itens arrolados em direitos e deveres, que o filho, sendo assim bem estruturado, vai vivenciar e vai ensinar os seus também. E onde a sociedade vai sendo preservada nesses bons ensinos e na sua conduta, no seu modo de viver. Então, essa é um cenário, uma preocupação que nós temos. Por isso esse bate-papo nesta manhã, essa preocupação aqui, ponto, a que situação tem chegado a sociedade, o homem, em valores que hoje são tidos como valores sustentáveis, praticáveis, e que na verdade estão minando, né, algumas estruturas familiares. E o meu apontamento, passo já convosco, irmãos, o meu apontamento sobre essa questão é que existem duas principais formas disso acontecer, né? A gente vai conversar sobre a questão da espiritualidade na família e estrutura familiar bíblica e como isso precisa ser transmitido aos filhos, né? Para que transmitam para os filhos, como o pastor bem colocou. E o meu apontamento é que existem duas principais formas disso acontecer, né? Através do ensino à mesa, como o próprio texto diz, né? No dia a dia, através da palavra e através do exemplo, né? Então são duas das formas que isso pode acontecer. Então a gente sabe da importância, primeiro, para que haja o ensino precisa haver conhecimento, né? Por isso a bênção de nós estarmos aqui conversando e os irmãos estão aí em casa, né? Podendo acompanhar esse momento e aprender, ou seja, isso é um passo para um fortalecimento para esse ensino da família, porque é preciso primeiro sentar para aprender, para se levantar e ensinar. E então, e o segundo ponto é o exemplo. Como eu vou dar o exemplo da minha conduta se eu não aprendi qual a minha conduta adequada? Então, para que isso possa ser transmitido aos filhos, é preciso eu aprender, praticar, né? E aí, através do meu ensino à mesa, através da fala, através da palavra, e também através do meu exemplo, que eu acredito que a gente vai falar um pouco mais no decorrer aqui, sobre a importância e a força do exemplo, né? O olhar, né? Cristo fazia muito isso com os discípulos, quando ele falava
mas também mostrava como deveria fazer, e um bom exemplo é lavar os pés, né? Ensinar através do exemplo de como deve se fazer, né? Exato. E as crianças, elas acompanham, né? Elas estão atentas ao modo de viver dos pais. Realmente bem apresentado, né? O que o pai ensina e o que ele pratica, eles estão atentos. Sim. As crianças têm os seus pais, né, como exemplo, e são moldadas assim, que passam mais tempo, né, de um modo geral. Mesmo hoje, no dia que nesse dia tão corrido, com tantas atribuições, tantas ocupações, mas de qualquer forma, ainda o lar é o tempo, o lugar onde a gente passa mais tempo, onde há uma demonstração do que nós somos, né, muito mais no lar, porque ali nós não colocamos uma máscara, né, aquilo que pregamos, aquilo então vai ser vivenciado, vai ser mostrado no lar, e a criança está acompanhando tudo isso, tudo que nós ensinamos como princípios, como eu penso deva ser, então, e como eu pratico. Então, se eu ensino o perdão, a criança está atenta. Será que eu estou perdoando? Se eu ensino a paciência, será que eu estou tendo paciência? Se eu ensino a sinceridade, lealdade, será que eu estou sendo leal mesmo com os da casa, com o outro? Então, os filhos vão acompanhando tudo isso. Então, a prática, o exemplo é muito importante, né? Acho que nós podemos observar, irmãos, e essa é uma das ideias, um dos objetivos desse diálogo, que a sociedade e a família no geral, ela tem se degenerado ao longo dos tempos. A família perdeu aquele foco, aquela estrutura de dar sequência aos ensinos corretos para os mais novos. É fácil nós observarmos isso. Até por volta da década de 70, mesmo uma família não cristã, ela tinha pudor, ela tinha moral. Os pais eram um tanto mais cuidadosos com o ensino dos filhos. Nas escolas nós percebíamos o respeito que as crianças tinham pelos professores. Na rua, no comércio, nós percebíamos a honestidade, a simplicidade das crianças no trato com os mais velhos. E o cuidado também dessas pessoas daquelas décadas e décadas passadas com as crianças, com o jovem, com o adolescente. E a sociedade vivia dentro de algumas regras que não poderíamos ter deixado. Não poderíamos ter abrido mão destas regras, e por causa do avanço intelectual, por causa do avanço social, por causa da atual cultura que nós vivemos, nós perdemos aquilo. Então, as pessoas confundiram liberdade de expressão, liberdade de comportamento com libertinagem. A sociedade acabou deixando de lado os valores reais, duradouros das famílias, para valores efêmeros, para valores temporários. Hoje a sociedade ela está muito suscetível a mudanças constantes. Então, ora é um tipo de comportamento que rege as famílias e a sociedade, daqui a algum tempo já não é mais esse comportamento e passamos para outro, e estamos aceleradamente muito vulneráveis e numa transição frenética de valores que não são os valores que estruturam o comportamento que uma criança deveria ter. Então, todos nós sabemos, não é, que a família é a formadora social. É na família que nós aprendemos os
principais ensinos que vão nos levar para o resto da vida. Então, a formação na família, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu e você como pai e mãe, eu e você como tio e tia, eu e você como avô e avó, nós temos que ter a capacidade de formar as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, na área intelectual. Nós temos que ter a eles, como o irmão Eliseu ia discorrendo, vai falar mais, a questão do comportamento moral tem que ser exemplo. A família tem que ter a capacidade de formar a criança, o jovem, o adolescente na questão emocional, na questão social, na questão política, né? Em todos e principalmente nos valores espirituais. E o que nós temos presenciado já há algumas décadas é que a família não tem, a família que eu digo agora, a família não cristã, e repito, nunca generalizando, mas a maioria das famílias não estão conseguindo manter um padrão de formação primeiro em casa, nestas áreas, e já há algum tempo, e quem é professor, quem trabalha na área pedagógica, os irmãos que são psicólogos, e nós que somos pastores, estamos envolvidos com as famílias, nós já percebemos isso há muito tempo. Os valores familiares não estão sendo repassados como deveriam, e as crianças não estão recebendo em casa essas instruções que nós estamos falando, e as famílias têm empurrado esses valores, esses ensinos para outras instituições. Por exemplo, há um bom tempo atrás, os pais deixaram de ensinar às crianças os valores primordiais e empurraram para a escola. Como que se a escola tivesse a obrigação de formar o moral, o caráter e a índole da criança, quando não é. Isso tem que vir de berço, isso tem que vir de casa. A família também deixou de influenciar a criança intelectualmente, acompanhando o seu desenvolvimento e instruindo-o para a carreira profissional, intelectual que ele queira ser lá no futuro. Empurrou isso para a escola ou para a sociedade. A família não consegue, nos dias de hoje, acompanhar o pai, a mãe, o tutor, não consegue acompanhar o desenvolvimento emocional da criança e empurra isso para a sociedade, para a mídia, e essa criança vai receber influências e informações que não são aquelas adequadas. E é exatamente nesse ponto, então, antes do Eliseu continuar na sua fala, o que a gente percebe, a preocupação, a influência externa tem aumentado muito pelo aumento, pelo desenvolvimento, né? Pelo aprimoramento também da comunicação. Então hoje nós temos pela internet, não só o rádio é tão de tantas décadas, né? O rádio é tão antigo, mas depois aparece a TV trazendo seriados, trazendo novelas, tem a internet. Então as influências externas de padrões que são colocados aí no mundo, então tem influenciado de uma maneira muito forte do nosso lado, da nossa família. Então aquele bom ensino que às vezes o pai, a mãe tem aquela preocupação da educação, de passar os seus princípios, mas percebe que o filho tem recebido pela internet, pelos meios de comunicação, muitos padrões, muitos ensinos, né, com facilidade, de uma maneira contínua, e tem influenciado muito mais negativamente do que positivamente. Porque veja, não que a gente esteja generalizando, mas parece que aquilo que é negativo, ele não traz responsabilidade, não traz compromisso, e é mais fácil influenciar. Então é um dado de preocupação também, né? A questão que o pastor Paulo colocou, da questão da responsabilidade, é interessante como a gente tem essa facilidade de transmitir responsabilidades, transmitir culpas, né? A gente vê lá desde o Jardim do Éden, né? A gente vem trazendo isso em nós. E como o pastor colocou, a gente quer transferir essa responsabilidade.
E infelizmente a escola tem sido esse bode expiatório, né, onde a gente coloca sobre ela essa responsabilidade. E a escola não tem esse papel. A escola tem o papel da educação formal, no quesito de educação de conhecimentos e tudo mais. Mas não moral. E a gente às vezes exige da escola esse papel, colocar sobre a carga da escola, que já não é pequena, né, essa responsabilidade. Essa responsabilidade, naturalmente, ela acaba sendo principalmente dos pais e cuidadores. Claro que a gente não pode esquecer que tios, primos, avós, essas pessoas têm uma influência muito grande. Avós que têm essa vivência com os netos, tem também essa participação. Não é a obrigação maior ou a responsabilidade maior, mas também tem esse papel, né? Então, a gente percebe que, como o pastor falou também, a questão, eu concordo que a questão da influência da mídia tem sido muito grande. Mas eu penso também, pastor, que a gente sempre busca, na nossa memória, o maior exemplo mais próximo. Porque por mais que a mídia ela tem esse poder, essa força de influenciar, o que a gente não pode perder é a referência dos pais e cuidadores na força que isso tem, na importância que tem. Por quê? Eu já vi muitos pais falando assim, mas a gente até tenta, mas é uma luta meio que perdida. Porque a mídia está tão forte nas suas instruções, ensinos, na sua forma de ver a vida, que os filhos não levam em conta o que os pais falam, mas levam. Leva porque a gente vê que muitos, às vezes, naquele período de adolescência, naquele de descobrimento, tomam as atitudes, mas conforme o tempo passa, traz de volta. Então, toda essa semente plantada nos valores cristãos, né? Por isso que a Bíblia até fala, ensina o seu filho no caminho. Eu penso que ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, ele jamais vai se desviar dele. Se a gente levar da forma literal, não é bem assim. Não. Literal, por quê? Porque se desvia. Se desvia fisicamente, corporalmente, mas a mente sempre vai voltar. A mente sempre vai ter como referência. Então, se a nossa mente comanda a nossa ação, o nosso corpo, se a nossa mente ela está baseada nos princípios da palavra de Deus, o nosso corpo vai seguir ou vai sempre retornar a esse foco. Então, sobre esse aspecto que a gente está falando, uma questão que nós, como pais, como avós, como participantes da educação de crianças e adolescentes, enfim, a gente tem que ter a ciência de que toda semente da palavra de Deus plantada nos corações e nas mentes das crianças, dos adolescentes, da família em si, isso há de frutificar, há de gerar frutos, mesmo que a gente não veja, ou que não seja naquele exato momento em que a gente acredita que deveria gerar. Então, ou seja, nós precisamos acreditar na importância do que a gente está falando hoje aqui, que os valores precisam ser realmente inseridos no desenvolvimento da família, mesmo que naquele exato momento a gente não vê a estrutura fica, né? Aproveitando esta fala do irmão Eliseu, é essa a minha intenção, essa a minha ideia, esse é o meu desejo. Do irmão, da família que está nos ouvindo, não perder as esperanças de ser um influenciador em outras famílias. Então, teu amigo lá do trabalho, tua amiga lá da faculdade, seu vizinho, pode parecer que os ensinos, a instrução que você passe para ela, para essa pessoa, para essa família, no momento não esteja tendo retorno, mas não é bem assim. A minha vontade, a minha ideia, o meu desejo, o meu objetivo em trazer esses assuntos é que nós possamos fazer o trabalho que Jesus fez, o trabalho que os apóstolos fez, o trabalho que Deus ordena para que cada um de nós façamos. Continuar instruindo as pessoas no bom caminho. Continuar mostrando para as pessoas que os valores espirituais, os valores vindo da parte de Deus é que são os corretos. E nós temos a verdade ao nosso favor, e nós temos os exemplos das nossas próprias famílias ao nosso favor, porque graças a Deus, a palavra de Deus é a verdade, tudo que está escrito nela é a revelação de Deus para as nossas vidas, as instruções de Deus para as nossas vidas, e Jesus diz que nós somos o sal da terra e luz do mundo, e isso é uma verdade. A igreja, os cristãos, aqueles que procuram da melhor maneira possível, se esforçando dia após dia a viver uma importância de espiritualidade na família, prova que a Escritura é a verdade, que é o modelo correto e que é o modelo que funciona e que está indo bem já há milênios. Então, todos nós, vamos a alguns exemplos aqui, todos nós sabemos
que as coisas mais importantes na vida nós não aprendemos na escola, nós não aprendemos na faculdade, nós não aprendemos na sociedade. As coisas mais importantes que nós levamos por toda a vida, nós aprendemos no seio da família, nós aprendemos no berço, nós aprendemos com os pais, nós aprendemos com as pessoas mais próximas de nós e que foram exemplos para as nossas vidas, né? Eu não me esqueço das atitudes do meu pai, né? Das falas da minha mãe. Eu perdi meu pai muito cedo, minha mãe também não convivi muito tempo com ela, mas eu me lembro de orientações, de instruções que o meu pai dava aos meus irmãos mais velhos e a mim mesmo, que até hoje me fazem refletir em algumas atitudes que eu vou tomar na vida. Então, nós trazemos de casa, do seio da família que nós vamos estruturar a nossa condição de ser humano. Então, eu acredito que se foi viável no passado, se esse modelo de o pai, a mãe, os familiares instruir a criança funcionou lá no passado, a Bíblia nos mostra que tem funcionado nos dias de hoje, e eu acredito que funcionará nos dias de amanhã, porque esse é o padrão correto. Sairmos fora deste modelo, acontece o que está acontecendo com a sociedade. Ou seja, por que a sociedade está de perna para o ar em termos de comportamento, em termos de vida espiritual, do jeito que está? Porque o mundo, as famílias saíram do padrão de normas, de conduta, que todo mundo estava vendo que era correto, mas o novo, né? As pessoas, principalmente no Brasil, quando as coisas começaram a chegar, essa nova forma cultural, essa nova forma até pedagógica de se ensinar as crianças, a sociedade, essa coisa do novo atrai as pessoas de tal maneira que ela esquece dos valores do berço. E esses padrões de conduta que ao longo do tempo têm sido trazidos pela sociedade, a gente percebe a necessidade de uma adaptação, de uma mudança, um aprimoramento e tal. E o que era talvez ensinado de uma forma passa a ser de outra forma. A gente percebe essa inquietação e essa falta de equilíbrio nesse padrão. Agora, o que a palavra de Deus traz permanece, ela só precisa ser contextualizada, né? Então, nós temos hoje ensinos que, no contexto talvez de uns séculos atrás, décadas atrás, eram praticados naquele contexto de uma maneira. Hoje, como a sociedade ela vai desenvolvendo, ela vai mudando, é o mesmo ensino, só que aquele ensino ele é contextualizado. Como é que ele é colocado em prática hoje, né? Então isso, só que há essa característica, essa diferença. Os padrões bíblicos continuam os mesmos, sem necessidade de modificá-los, né? De talvez extinguir alguns. Agora, padrões humanos precisam ser readaptados e tal. Antes até de eu fazer um comentário, a gente tem a participação dos irmãos, né? Isso eu acho que é bem legal, os irmãos participando com a gente lá e a gente sabe que a gente tem lá na igreja, né? A gente tem profissionais, pais e educadores de mais de 20 anos, né? E a Terezinha, ela comentou que concorda com o pastor, né, sobre a questão da terceirização, que a gente comentou quase agora, e a Edilene, sobre a questão que a gente estava falando sobre a educação, transferir a educação para a escola, ela comentou, antes as crianças iam à escola com a educação que os pais já davam em casa, e os professores teriam a responsabilidade da formação do aluno. Hoje, ao contrário, primeiro temos que educá-los, pois iremos conviver com eles, para assim seguir com os conteúdos. Nós, professores da educação infantil, temos uma grande responsabilidade, pois o caráter da criança se forma até os 5 anos. Então, aquilo que vemos que as famílias não estão cumprindo como família, né? E família, nós educadores estamos fazendo.
Até mesmo porque tem crianças que chegam às 7 horas da manhã e vão embora às 19 horas da noite. Né? Agora, antes do irmão continuar, irmãos, vejam a importância do assunto. A irmã Dilene, a irmã Terezinha e outros tantos irmãos que são cristãos vão orientar as crianças naquilo que elas aprenderam, que é o molde da família correta, baseado na instrução da palavra de Deus, mas elas já vão perder um grande tempo para primeiro ter que ensinar essas crianças o padrão correto para depois passar a grade curricular das matérias. Né? Agora imagine aqueles professores que não são cristãos e que por sua vez vão influenciar, e que é a maioria. Então esse é o problema. As pessoas, as famílias estão entregando as crianças na mão de professores da escola, esquecendo-se que cada professor tem um tipo de padrão, um tipo de comportamento, um tipo de crença, um tipo de moral, um tipo de caráter que vai influenciar o filho dele, porque ele não está cumprindo esse papel em casa. Perfeito. E eu penso que essa questão, até que a Edilene colocou, da questão de a melhor forma que nós ensinamos os valores, e todos, inclusive os valores bíblicos, é através do convívio. E se o convívio, infelizmente, tem diminuído, agora a gente está num período onde os pais estão em um convívio um pouco maior e tal, mas na realidade do dia a dia mesmo, sem essa vivência que nós estamos tendo agora, o contato com os filhos é pequeno. E aquele contato que nós temos com os filhos, a gente trabalha durante o dia inteiro, como ela bem colocou, que tem muitas crianças que chegam às 7 horas da noite, saem às 19 horas da escola, enfim. Ou seja, a maior parte do tempo, eu já ouvi falar, e talvez até os professores que tenham essa vivência, sabem que tem alunos que chamam professor de pais, de pai e de mãe, ou se referencia, traz essa ideia, até o próprio Paulo Freire, ele fala um pouco sobre essa questão de professor e não tia, né? Porque essa ideia de chamar de tia é criar vínculo, né? Porque você acaba criando vínculo de tanto tempo que você está junto. Né? Não é difícil você ver, nas famílias um pouco mais afastadas, você vê crianças chamando cuidadores, tipo, pessoas que trabalham em casa durante o período integral, né, empregadas, e pessoas que trabalham em casa, de pais. E tendo mais afeto por essas pessoas do que dos próprios pais. Por quê? O afeto, a autoridade, o respeito se adquire através da vivência. E se não tem vivência, a gente perde isso de forma tão fluida, tão natural. Então, eu acho que a gente carece hoje de criar períodos, momentos de qualidade, porque é através desse tempo. Eu posso usar como exemplo, e não tem como a gente não referenciar a nossa própria vida nesse aspecto, né? Os momentos que mais passo com o meu filho, que já tem um pouco de entendimento, é os momentos onde a gente está fazendo quebra-cabeça, brincando de alguma coisa, é um momento onde eu tenho para, dentro desse momento, ter diálogos, ensinos e poder falar. Se esse momento não existe, eu posso ensinar através do meu exemplo, mas ele é muito mais forte através do diálogo. Sobre a questão que o pastor até estava falando, da questão a gente já percebeu através desse nosso diálogo aqui, que a palavra de Deus, ela é exemplo de vivência e estrutura da família. Que nós precisamos trazer isso à tona na família para ensinar para os filhos. Só que, como o pastor bem colocou, é necessário uma contextualização dessas verdades da realidade bíblica. A gente sabe que muitos adolescentes, muitos jovens hoje não fazem parte do rol da igreja, da vivência da igreja, e alguns têm até um certo repúdio disso. Por quê? Por causa da pressão que é colocada sobre isso. Há pouco nós estávamos conversando, antes de iniciar a live, nós estávamos falando sobre a questão da satisfação e foi até assim como me costuma comentar, pastor Adolfo, da forma que criou, né, as meninas, sem obrigação, mas a consciência da necessidade. É a mesma coisa na igreja. Não a obrigação, mas a consciência da necessidade, do desejo, do prazer de fazer. Então é interessante a gente contextualizar e mostrar a importância dessa estrutura familiar, dos preceitos bíblicos, da realidade do conhecimento que a Bíblia, que Cristo nos traz, e transmitir isso aos nossos filhos com uma naturalidade, uma leveza, para que eles possam realmente ter esse interesse. Né? Então, senão a gente coloca isso como uma pressão tão grande que faz repudiar isso. Né? Então é importante, além de todo esse trabalho que a gente tem, esse processo que a gente tem de ensinar e trazer o ensino bíblico, é a gente trazer, contextualizar, para que eles possam ter o desejo de vivenciar.
E uma verdade discutível e até ensinado na palavra, hoje nós estamos falando de valores espirituais, da espiritualidade na família. A palavra de Deus, ela deixa bem claro que aquilo que nós semeamos ou plantamos, nós vamos colher, né? Então, além desse bom exemplo que cada um de nós deve dar àquelas crianças que estão sob o nosso cuidado, no nosso papel de seja pai, seja avô, seja tio, né? Então, além deste ensino e desse exemplo que devemos passar, que temos essas crianças debaixo do nosso cuidado, de alguma forma, né? Convivemos de alguma forma, passar para eles que o ser humano, ele sempre vai vivenciar consequências da sua decisão. Então, eu tenho tido isso como experiência com as nossas filhas. Eu tenho falado, olha, filho, se você proceder corretamente, você terá boas consequências, porque você vai estar semeando coisas positivas, corretas, né? Dentro da responsabilidade, da normalidade. E elas foram percebendo ao longo do desenvolvimento delas que isso era uma realidade. Então, quando elas eram corretas, quando elas respeitavam, quando elas eram fiéis, quando cumpriam, né, suas responsabilidades, elas percebiam, né, que isso trazia uma consequência favorável e positiva. Então não precisava estar pressionando, né, estar gritando e tal, porque elas perceberam dessa lei do comportamento de cada um de nós que traz consequências. Comportamento bom geralmente traz as consequências boas. O mal vai trazer consequências maléficas, né? Então isso é importante. Então um exemplo bem citado e um dado que foi apresentado agora há pouco, o tempo que as crianças passam realmente nesses lugares de ensino, quem está ali? Quando nós temos pessoas de bons princípios cuidando daquelas crianças, então vai passar um bom ensino para elas. É um bom tempo, tem aquelas que ficam meio período, outras que ficam em período integral. Agora, veja como a preocupação aumenta, aquela criança que fica no tempo integral. Os pais já estão com uma correria, tal, com um sistema de vida, um modo de vida, totalmente assim, de não dar aquele tempo com qualidade. O seu filho é deixado no final da tarde, e ele muitas vezes não dá, ou ele ou ela, não dá aquela atenção, conversa, dialoga, talvez, não dá aquele tempo com qualidade, e muitas vezes coloca aquela babá eletrônica para continuar, né? Até que chega o momento do sono deles dormirem. Então estão à frente da TV, ou à frente, sei lá, algum entretenimento na internet e tudo. Então aí fica pensando, já durante o dia, né, não estavam debaixo da influência dos pais. E no final, que poderiam ter um pouquinho de tempo de qualidade com eles, também não tem. Transfere mais uma vez. E fica transferido, né? A Ana Terezinha, né? Ela comentou, fez um comentário, que mesmo as instituições de educação que são cristãs, mesmo assim, não é possível transmitir com tranquilidade a questão religiosa, porque o Estado não permite você transmitir. Então, ou seja, primeiro, questão moral e religiosa não cabe ao Estado, não cabe à escola. Mesmo que alguns professores tentam e tal, é a família. Se a escola não consegue dar, porque não tem espaço e nem tem essa autoridade para fazê-lo, se a família não faz, quem faz? É a mídia. E a gente sabe que a mídia, no geral, quando eu falo mídia, eu falo internet e tudo, está extremamente corrompida. Então é só esperar, que o pastor também comentou da ideia da questão de que quando nós plantamos, nós colhemos. É natural. E o pastor Paulo vai até comentar aqui da questão do número, me perdoe se estiver adiantando, pastor Paulo, mas eu sei que o pastor vai comentar sobre isso, do número de pessoas que estão em penitenciárias, né, que são filhos de cristãos. Ou seja, essas pessoas que estão lá, elas têm uma base cristã. E nesse processo, elas tiveram influências ao ponto de desviar esse processo, né? Então, irmãos, aquilo que nós somos hoje, aquilo que está permeado em cada um de nós, aquilo que está chancelado na minha e na sua vida, aquilo que está cravado em nós, veio de casa. Primeiro veio de casa. Daí a importância de não entregar a educação primária
a qualquer outra pessoa. E eu vou dar uma outra ideia para nós discutirmos, de que o Brasil ainda é um país muito mais desfavorável do que a maioria dos países, por exemplo, da Europa, no que diz respeito à estrutura da educação. Então, quando você vai observar a grade pedagógica da Alemanha, ela não muda há mais de 70 anos. Foi uma grade que conseguiram estabelecer um bojo de ensino para estruturar a criança dentro do comportamento ético, moral, de honestidade, de comprometimento com a família e com o Estado. Quando você vai para a estrutura pedagógica dos países do Oriente, Japão, China, Coreia, os próprios países do Oriente Médio, você vai ver que são estruturas pedagógicas milenares. No Brasil, nós somos totalmente desamparados nessa área. Nesse atual governo, já se mudou 3 ministros da educação. Isso é uma coisa simplesmente absurda. E nós não vamos entrar no campo político. Estou dando um exemplo de que nós não temos estrutura para as crianças. Não há, o MEC não tem uma... Eu me lembrei agora, o pastor deve ter estudado no que eu vou mencionar, o Eliseu mais novo, talvez não acompanhou, não chegou a estudar. Tinha uma cartilha no primário que chamava Caminho Suave. Isso. Quem é? O Marcos também deve ter alcançado. Irmãos, quem é da minha época, 50 anos acima, não é? Ou seja, quem tem hoje 50 anos acima sabe. Essa cartilha Caminho Suave, toda criança, na primeira e na segunda série, usava. Era a formadora, onde vinha lá os desenhos da letra A com a abelha, da letra B com a bola, da letra C com o cachorro, da letra D com o dado, e vai por aí. E era a estrutura básica, e ali já estava inserido uma certa moralidade, o caráter. Nós cantávamos o hino nacional toda quarta-feira. É o momento cívico. Hoje, então, o que eu estou querendo dizer? Que o Brasil perdeu esse norte de orientar as crianças da primeira à quarta série, né, do primário, na base de uma educação em que trazia para a criança um comportamento frente à pátria, né, frente à sociedade, frente à própria família. Nós perdemos tudo isso porque a estrutura do nosso mundo acadêmico, no que diz respeito à estrutura política, nós não temos. As crianças, os países da Europa, da Ásia, do Oriente Médio, eles permanecem nessas raízes e nós podemos observar a diferença de comportamento das crianças que receberam essa educação na Europa, no geral. Então, a criança francesa, a criança holandesa, a criança alemã, a criança portuguesa, a criança espanhola, e no Oriente Médio, e no Extremo Oriente, Japão, China, Coreia, nós vemos a diferença do comportamento das crianças no ambiente familiar e no ambiente social, em detrimento das crianças brasileiras que estão à mercê de uma ou outra escola de estrutura, onde tem irmãs, como a irmã Dilene, como a irmã Terezinha e outros irmãos que têm essa formação primeiro no lar, em casa, e depois a formação bíblica, que dão estrutura para essas crianças. Quer dizer, o Brasil está simplesmente mais de 2000 anos atrasados em termos de comportamento de exemplo para as crianças. E não necessariamente se mencionava a religião como base, ou se destacava alguma religião, era um comportamento natural, sabe? Quando a professora, ela trazia aquele grupo de alunos que ia hastear a bandeira, cantar o hino nacional, por exemplo, ou todo aquele comportamento de filas, aquele comportamento na sala de aula, era algo assim natural.
nós sabemos que a palavra de Deus ensina respeito às nossas autoridades, àqueles que têm mais idade, aos nossos pais e tudo, mas isso era praticado sem mencionar a religião. Agora a religião tal está trazendo isso, então vocês fiquem atentos, agora nós vamos ter isso. Não, já era trazido de forma natural, aquele bom comportamento de respeito às nossas autoridades, momento cívico, momento de cada cidadão, momento do respeito, né? Era trazido assim de uma maneira muito natural. E hoje não, já tem se perdido isso, deixado-se muito à vontade, né? Já não há mais isso. E a gente percebe, até pelos meios de comunicação, o grande desrespeito às nossas autoridades, ao nosso presidente, ao nosso governador, ao nosso prefeito, né? Aos nossos senadores, né? A tudo. Então a gente vê até nesses programas, né, de humor, quanto diz respeito. Isso o filho ele a criança vai percebendo isso e ela vai sendo formada assim, sem aquele respeito da autoridade. Então fica tudo perdido, fica uma coisa assim muito à vontade, aquela libertinagem citada, né? Eu até fiz uma postagem há um tempo atrás falando sobre essa questão do exemplo, né? E até algo que eu pontuei foi que o meu filho virou para mim e falou assim: pai, eu vejo as pessoas chamando o presidente de vários nomes, bolso, lixo, bolso, não sei o que e tal. Aí ele virou para mim e falou assim: isso não é xingar? Isso não é ofender? Ele falou para mim. Então eu tive que naquele momento mostrar para ele que, assim como todo mundo, a gente discorda de coisas que acontecem com os nossos governadores, atitudes dos nossos governadores, atitude da nossa presidência. A gente discorda, é normal, discordar é normal. Só que quando você ofende através da palavra, o que acontece? Eu acredito que em qualquer assunto, abrindo um parênteses, nós precisamos atingir o pensamento. Essa é a sua forma de pensar. Olha, eu penso diferente. Agora, não atingir aquele que pensa, né? Não o ente. Mas a ideia, mas a conduta, mas e tal. Então, eu até ensinando para ele, eu falei assim: quando a gente atinge a pessoa, a gente perde nosso poder de fala. A gente perde, porque o que acontece? A gente vai ofender a pessoa. Por que eu dei esse exemplo? Porque o nosso exemplo é muito importante. Como eu vou dizer para o meu filho: não ofenda, não xinga, não respeita o seu professor, se eu não respeito nem o meu presidente, por mais que eu possa discordar dele, né? Enfim. Então, assim, essa questão do exemplo é muito grande. Eu gosto de pensar quando Paulo ele traz a ideia de que nós somos a carta escrita, né? Que as pessoas leem quem nós somos. Então, isso é usado para não ter uma experiência bíblica, mas as crianças nos leem, as adolescentes nos leem, né? Então, elas estão olhando as nossas condutas, vendo como nós agimos, uma coisa tão simples e banal, mas também tão importante. Será que uma criança vai jogar um papel no lixo se ele vê que o pai dele joga no lixo? Ou a família joga no chão, perdão? Né? Será, como você pode falar: filho, não use drogas, não fume, não beba, não. Se você tem essa conduta assim, é aquela ideia daquela frase, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, o exemplo é muito importante. Né? Exato. Essa questão da percepção por parte das crianças, né? Ela é tão interessante. Essa questão da percepção, coisa de uns 2 dias mais ou menos, eu tive um exemplo assim, simples em casa, mas que chamou a atenção. Eu me arrumei para fazer uma viagem para um outro lugar e a minha netinha, a Livinha, olhou assim para mim e falou assim: o senhor se arrumou para ir para a igreja, né? E até falou com a avó: olha, o vô se arrumou para ir para a igreja. Pequenininha, né, a Livinha. E ela observou isso. Então, veja como a criança percebe, até a vestimenta. Não vai perceber o que eu falo, o que eu faço? Então veja que é uma questão muito importante a influência do testemunho, né? O meu comportamento. E o nosso tema, irmãos, a espiritualidade ou a importância da espiritualidade na família, não é na ideia de que nós estejamos falando só essa questão de ser cristão ou não. A ideia da importância da espiritualidade na família é preocupar-se com a parte espiritual das crianças. Que tipo de comportamento a família e a sociedade tem passado para as crianças no que diz respeito à vida futura dele como ser humano. Então isso já se perdeu no mundo. Não há uma preocupação. As famílias que não têm
essa preocupação perdem os seus filhos para o mundo. Então essa é uma das grandes preocupações que nós estamos discutindo. Antes de entrar na questão da estatística, eu queria comentar com os irmãos o seguinte, que a sociedade atual, ela está muito pluralista e relativista. Então hoje tem muitas formas de se compreender o que é uma família, se é que dá para a gente tentar compreender e definir família nos dias de hoje. Para nós não há nenhuma dificuldade, mas para nós, a nossa definição, nosso modelo de família é um casal, o pai e a mãe, que vão gerar filhos, e essa prole se torna a família. Ou pode só um marido e mulher, é família, mas é o modelo padrão bíblico que é o correto. Mas existem tantos outros modelos hoje de padrão familiar que a sociedade já está confusa com isso, com essas coisas. Então não se tem mais aquele padrão normal de antigamente. Hoje nós sabemos, está autorizado, infelizmente, pelos nossos juristas e pela classe política, que 2 homens podem se unir e constituir uma família, que 2 mulheres se unem e constituem uma família. E aí é que está o problema, em uma das coisas que eu quero trazer. Que tipo de vida espiritual, que tipo de exemplo, que tipo de comportamento uma criança que viver neste ambiente terá? Então sai fora do padrão normal que sempre funcionou e funciona até os dias de hoje corretamente. Por que nós vamos mudar? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, que nós perdemos, a sociedade perdeu aquela estrutura familiar com regras de paternidade e maternidade. Não tem mais, não existe mais. O que eu estou chamando a atenção? Porque quando eu tenho um pai e uma mãe, a preocupação desse pai e dessa mãe é com a criança. Quando eu não tenho um pai, quando eu não tenho uma mãe, não há um papel definido, este novo modelo de família não está preocupado com a criança. Eles estão preocupados em se auto-estabelecerem como uma nova forma de realidade familiar, estão tentando implantar um novo padrão para a sociedade, mas não estão preocupados com o mais importante, que é a criança. E leva-se em conta laços afetivos. Então, para esses que se uniram, e tem lá a criança que adotou, que seja, né? Laços afetivos, que para eles está bom, e a criança vai sendo formada assim também, com interesse em laços afetivos. Sim. E para ela, que a sociedade tem trazido, e tem colocado como padrão, e tem legislado, inclusive, ela tem como certo, que é formada dessa forma, é assim formada, né? E entra em choque com a palavra de Deus, os seus bons ensinos, porque pode trazer e traz realmente uma série de problemas, Claro. De sentimentos, psicológicos e tal, que depois a criança, ao longo do tempo, tem-se um trabalho muito grande em atendê-la, em cuidar, porque há questões, há expectativas que nesse tipo de união com laços afetivos não serão atendidos. Mas a sociedade está trazendo isso e está impondo, e a criança está sendo formada. A criança está sendo formada por isso que está sendo passado, né? Mesmo que seja negativo, mas é trazido como nós falamos, não há mais o absoluto correto, é aquilo que é bom para o meio e para o tempo, né? Para a circunstância, então ela tem aquilo como bom. Mas só que vai vivenciar problemas mais tarde. Eu acredito na importância do ensino bíblico, da espiritualidade vivida em família, passado de geração em geração, porque através dessa forma, dessa estrutura, a gente pode auxiliar, ou evitar, ou cooperar para que essas realidades não venham a ser uma realidade dentro da nossa família, no sentido, como a professora até comentou, da questão da homossexualidade e tudo mais. Mas uma coisa que a igreja, no geral, baseado nessa espiritualidade do lar, da vivência, do ensino, precisa fazer é exatamente ter momentos onde você possa dialogar. Isso é uma realidade da nossa sociedade. A gente sabe que a família bíblica, ela é um modelo, né?
que nós temos como modelo adequado, correto, enfim. Mas a gente sabe que na sociedade isso já não é a principal referência. A gente mantém a nossa referência bíblica, mas a gente pega isso aqui, a nossa modelo bíblico, e a gente faz uma leitura da sociedade para entender. Não existe mais o formato tradicional como único na família, baseado na sociedade. Lembrando que nós estamos falando do formato bíblico, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a importância de se dialogar, ensinar, da espiritualidade, da vivência bíblica com a família, é para esclarecer isso. Porque uma criança hoje, ela precisa entender que existe um formato estrutural de família, mas ela precisa entender que, ok, no sentido daquele que não é, mas em que sentido? Respeito. Né? Eu acredito que assim, a gente precisa saber ensinar o que é real e o que é o verdadeiro, mas não pode deixar a ideia do respeito. Então, hoje em dia, quando a escola, quando as mídias, elas falam sobre essa questão da homossexualidade e tudo mais, elas estão trazendo uma realidade que ela vem como tão natural para a criança, para o adolescente, enfim, para a família, que se isso não for dialogado, isso naturalmente vai se tornar pura e única realidade. Por isso a importância, né, do diálogo, da reflexão no lar sobre esses aspectos que a gente vê hoje sendo tão forte inserido, né, na sociedade. E eu queria, para que nós não perdêssemos esses comentários, como o irmão Eliseu já leu, acho que não sei se os 2 ou 3, que ficasse atento para que apresentássemos, talvez aos outros que não têm acesso, tem mais comentário, dentro da sua condução também, para o irmão Eliseu ficar atento e apresentar. Né? Então, irmãos, a Bíblia diz também o seguinte, que não se deve retirar os marcos colocados pelos antigos. Está lá no livro de Provérbios, e a ideia do texto, do versículo é: se as coisas estão funcionando, para que você vai querer mudar? Então, o que nós estamos tratando nós temos a prova de que esses modelos que estão sendo implantados já há muito tempo, em termos de instrução da criança, primeiro na família, e que isso vai refletir na sociedade, esses modelos que vieram de fora não estão funcionando. E se não estão funcionando, nós temos que voltar para o modelo que funciona. E qual é o modelo que funciona? É o padrão que deu certo durante tanto tempo que não deveria ter sido removido. Porque nós aprendemos isso em casa, dos nossos pais, dos antigos. Eles, por sua vez, aprenderam dos seus pais e estava funcionando perfeitamente. Mas por causa dessa questão das pessoas se aventurarem em coisas novas, ainda desconhecidas, que não se sabe onde vai se chegar, nós chegamos ao atual quadro. Então, eu vou agora mostrar aos irmãos o reflexo da saída da espiritualidade da família, ou seja, as famílias, e agora nós estamos falando aqui do Brasil, estamos falando da nossa situação, a maioria das famílias que saíram daquele padrão da importância de influenciar o seu filho, de educar o seu filho, de trazer as regras, a norma para o seu filho, e hoje nós temos esse reflexo. Fui fazer um levantamento, é o segundo tópico que eu coloco como fenômenos. Existem 2 grandes fenômenos hoje na família brasileira e que têm causado muito prejuízo para a família e para a própria igreja cristã. O primeiro deles é o número de famílias cristãs, crentes, que estão nas clínicas psicológicas e psiquiátricas. Isso não quer dizer que um cristão não possa. Eu estou diante de 2 psicólogos e tenho outros tantos amigos, pastores, irmãos e irmãs psicólogos, psiquiatras. O fato de um cristão procurar um psicólogo ou um psiquiatra não é nada demais, pelo contrário. Se ele tiver algum tipo de problema que precise o psicólogo, ele é um terapeuta. É uma pessoa que tem condição de dar um conselho, de mostrar um caminho que a pessoa precisa mudar ou seguir. Não é? É absolutamente normal. Se a pessoa está com algum problema na área do comportamento, na área de sentimento, ele precisa procurar a psicologia, precisa procurar o psiquiatra. No caso, vai até clinicar, né? Dar um remédio para ele. Absolutamente normal. O problema é que nós temos tido um grande número de irmãos, de pessoas que estão indo a estas clínicas
por uma falta de estrutura espiritual na família. É diferente se eu tiver com algum problema e precisar da ajuda do irmão Eliseu como psicólogo, do pastor como psicólogo. É diferente, é um caso sazonal. Eu tive um problema ali pessoal, particular, momentâneo, que eu precisei da ajuda. Mas tem pessoas que vivem em tratamento ou vivem em clínicas porque não tem mais na sua casa, no seu lar, uma estrutura de vida espiritual. Perdeu-se. E temos centenas, milhares de pessoas que não conseguem mais seguir a sua vida normativa porque não tem mais vida espiritual em si. Chega a confundir o problema emocional com o problema espiritual. Então, uma coisa de ordem espiritual, outra coisa de ordem emocional. Então, eu devo procurar um psicólogo, um psiquiatra, quando eu estou com um problema de comportamento, quando eu estou com um problema emocional. Tem pessoas, e os irmãos que são psicólogos, até gostaria da opinião dos irmãos, que em vez de tratar no consultório um problema de ordem emocional, ele vai tratar de ordem espiritual. Ah, pastor, eu estou com um problema. O pastor é pastor, mas é psicólogo. Aí chega alguém lá no consultório dele e vai falar do problema que ela está tendo com o marido, mas o problema não é de ordem sentimental, o problema é de ordem comportamental e espiritual. Então a pessoa está confundindo um problema de ordem espiritual com ordem emocional. Não sei se os irmãos... E a gente pensa assim, né? Psicólogo ao longo do tempo, um psiquiatra ao longo do tempo, depende da gravidade do problema de cada um, parece que tratava mais o particular desse e daquele, né? São conflitos, são questões do seu passado que não foram bem trabalhados e tal, e vinha trabalhando assim. Por causa da falta da estrutura e muita coisa que tem acontecido no meio familiar, isso tem gerado conflitos. E aí, no seu trabalho de terapeuta, no seu trabalho de mostrar o melhor caminho desse atendimento, ele vai precisar trabalhar com conflitos que foram gerados por causa de questões que não foram bem trabalhadas, né? E aí a gente tem questões normais do dia a dia, né? No seu comportamento, no seu lidar do dia a dia, envolve também questões espirituais mal trabalhadas também. Então hoje a gente se vê porque esta ida tanto de famílias que perderam a sua estrutura, conflitos que foram gerados por questões não trabalhadas, bem trabalhadas, deixou de ser aquele particular para ser algo que influenciou e minou a estrutura da família. Então tem acontecido isso. E é claro, o psicólogo, ele tem que, no seu atendimento profissional, separar, se é o caso do pastor, veja o desafio que eu como pastor tenho, né? Eu tenho que separar naquele momento, quando eu vou atuar como pastor, que aí eu tenho aconselhamento, eu tenho as visitas e tal, como pastor. Como psicólogo, eu tenho que saber separar também. Eu vou trazer, né, eu vou fazer aquele acompanhamento de forma profissional, claro, da melhor forma, mas como psicólogo. Então, separar. Mas as pessoas trazem essas questões mesmo, dos conflitos emocionais, seu comportamento do dia a dia, trazendo questões espirituais também, e vendo que um determinado, como no meu caso, psicólogo e também pastor, então soma e mescla os dois, né? Então precisa ter como atendê-los. Mas veja, eu chamo a atenção para os conflitos que são gerados na família por causa de questões não bem trabalhadas, que já vêm como influência. Antes do irmão Eliseu falar, perdão, eu chamei a atenção para esse tema, porque veja o perigo. Uma coisa é o irmão, a irmã, qualquer cristão, conversar com o irmão Eliseu, que é psicólogo e cristão, conversar com o pastor, que é psicólogo e cristão. O perigo que muitas irmãs e irmãos correm de ir se tratar com psicólogos não cristãos, que a cabeça é outra, o pensamento é outro, e os conselhos que essas pessoas vão dar para o cristão é outro.
Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é, se qualquer irmão, qualquer irmã que está nos ouvindo, precisar de um aconselhamento, de um acompanhamento psicológico, procure psicólogos cristãos, porque senão vai ter problema. Durante muito tempo o ser humano foi visto pelas ciências psicológicas, né, e filosóficas, enfim, como um ser biopsicossocial, né? Ou seja, ele é constituído de uma questão biológica, né, psíquica, e pelo social, que é o meio onde ele vive. Hoje em dia já se fala do ser humano como biopsicossocioespiritual. Então já é uma forma de ver do ser humano, onde quando você usa sem essa questão espiritual, é aceito, mas é como se é mais atualizada a realidade do reconhecimento espiritual. Já deveria ter sido feito isso. Por quê? Porque quando você fala o espiritual, você não fala sobre uma religião específica, né? Você não fala sobre, ele é evangélico, ele é católico, enfim, mas é que a espiritualidade, ela faz parte do cerne humano, nem que seja dele como um ente, ou como o seu descendente, né? É de famílias espirituosas, enfim. Então, não tem como não ver o ser humano sem essa parte, essa questão espiritual. Naturalmente, a questão espiritual vai fazer parte também, ter influência nos seus traumas, nas suas dificuldades, nas suas vivências. E isso também vai para dentro do consultório. Quando o pastor e professor, né, eu ia falar pastor e professor, Paulo comentou sobre a questão de procurar um psicólogo cristão, isso é positivo, né, eu diria, por questão de identificação, talvez a identificação seria maior, mas é interessante a gente pensar, pastor, que o psicólogo ele não tem o papel de aconselhar, o psicólogo não aconselha, né? O psicólogo ele não influencia e ele não dá detrimento de caminho, siga por aqui ou por aqui, porque muita gente senta lá no consultório esperando que o psicólogo vai falar a melhor forma para viver, mas quem sabe a melhor forma para viver é a própria pessoa. Por isso que é uma questão delicada quando um psicólogo e cristão vai aconselhar e acompanhar uma pessoa que chega no consultório e fala assim, eu me identifico como um homossexual, ou enfim, com questões da sua sexualidade. Se ele olhar pelo viés cristão, ele precisa acompanhar essa pessoa baseado na Bíblia nesse aspecto. Se ele vai olhar com um viés simplesmente científico, ele não pode falar nada para essa pessoa. Então, mesmo ele sendo cristão ou não, ele não pode influenciar ela a mudar o comportamento dela, mas que ela, por si só, encontre o seu melhor caminho baseado na sua forma de ver a vida. Né? Então, que ela encontre em si, ou nas coisas que ela aprendeu, na estrutura familiar, ou que ela encontre o melhor caminho. Né? Por isso que até o pastor Adolfo comentou da questão delicada de se atuar como um pastor e psicólogo. Se o pastor está num aconselhamento dentro de uma sala pastoral, ele é um pastor e o viés é pastoral. Quando ele está dentro de uma clínica fazendo um atendimento psicológico, o viés é outro. Por mais que tudo que nós temos e somos de alguma forma se reflete naquilo que nós fazemos, mas o viés é diferente. Então a questão de você ver o ser humano com essa questão espiritual, e que é normal, como o pastor Paulo colocou, de que as questões espirituais hoje você vê muita gente que está tomando medicamento, pessoas que estão fazendo acompanhamento psicológico, que na verdade às vezes a questão principal dela é uma questão que poderia ser elaborada e tratada e acompanhada com aconselhamento pastoral. Claro que a terapia pode ser funcional, que é sempre positiva se for bem administrada, mas talvez um acompanhamento bíblico pastoral ajudaria muito. E como foi bem destacado, o psicólogo, ele no atendimento, ele fará com que a pessoa ela descubra aquele melhor caminho, ela descubra o seu problema, né? E muitas vezes há tanta coisa, tantas questões que não foram bem trabalhadas na vida dela, questões que foram colocadas, às vezes chamada aquela gaveta que fica ali escondido, né? E não trabalha com aquilo, não administra, e num bom atendimento ele vai, com o trabalho do psicólogo, né? Ele vai ser levado a perceber isso, e perceber o melhor caminho. E volto a dizer, o trabalho do psicólogo, quando é cristão, é delicado, porque às vezes ele até sente aquele desejo, ele queria dar aquele conselho, percebia alguma coisa, né? Mas ele, pelo código de ética, ele vai atender profissionalmente, e vai fazer com que
aquela pessoa encontre aquele caminho, que ele vai mostrar suas inquietações. No trabalho do pastor é mais tranquilo, o pastor abre a Bíblia ali, mostra os conselhos e tal, né? E isso é geral. Mas o psicólogo tem esse cuidado, né? Que ele precisa eu puxei esse tema e nós vamos entrar no outro, que é o outro fenômeno, não tanto para falar do comportamento, da atitude do psicólogo e do pastor, mas sim da pessoa que está com um problema de ordem espiritual. Vou dar 2 exemplos. O exemplo de alguém que está com um problema de ordem espiritual e pensa e vai procurar uma assistência psicológica. E alguém que está com um problema psicológico e quer uma ajuda espiritual. São coisas distintas, diferentes. Então, por exemplo, eu já fui procurado por pessoas que ele está com um problema de ordem espiritual e a pessoa veio me pedir a indicação de um psicólogo para ajudá-lo. Vamos lá. A pessoa chega em mim e diz assim: pastor, eu queria que o senhor me indicasse, se o senhor conhecer um psicólogo, uma psicóloga. Porque eu não consigo, eu fico na igreja durante 3, 4 meses e quando eu venho, eu estou com aquela, aquela fome de Deus, aquela vontade de participar e não falta nos cultos e tal. Aí de repente essa pessoa some, fica 3, 4 meses na igreja, some. Quando você encontra na rua, ela está totalmente desnorteada nas questões espirituais. E aí a pessoa vive essa vida como um ciclo. Vem para a igreja e quando aparece ela é muito espiritual. De repente some, desaparece e quando você encontra ela está totalmente fora dos padrões bíblicos. E a pessoa vem te procurar para que você indique um psicólogo. Isso não é problema psicológico, isso é problema de ordem espiritual. A pessoa não está com a sua vida definida em Cristo. A pessoa não está entendendo os ensinamentos da Escritura. A pessoa não está com um compromisso diante de Deus. Não tem nada a ver com a área psicológica. É problema de ordem espiritual. Está faltando um comprometimento de vida espiritual. Não é o psicólogo que vai resolver esse problema. É ela que tem que se enquadrar dentro dos padrões bíblicos da Escritura para se encontrar como pessoa. O outro, e aí o pastor vai comentar, o irmão Eliseu, o outro é o inverso. É uma pessoa que está com um problema de ordem psicológica e vem me procurar. Como pastor, eu não sou psicólogo. Aí a pessoa vem e quer contar para ela, para mim no caso, os traumas que ela teve, os problemas que ela teve desde a infância, e quer que um pastor, de alguma maneira, aconselhe e resolva esse problema de ordem psicológica. Não, são coisas diferenciadas. Vou dar um exemplo. Conheço um irmão que tem problema na área conjugal. Ele tem problemas na área conjugal, não consegue viver bem com a esposa, e aí ele vem conversar comigo para que eu o aconselhe, mas o tipo de conselho que ele precisa não tem nada a ver com vida espiritual, não tem nada a ver com a palavra de Deus. É um problema de comportamento entre marido e mulher que não é o pastor pode aconselhar, mas não é o pastor que vai conseguir mostrar para ele aonde é que está o problema está na ordem de comportamento como pessoa, e isso quem trata é o psicólogo. Então o que eu estou mostrando é que tem muitos irmãos hoje, tem muitas famílias, tem muitas pessoas que estão procurando um psicólogo, quando na verdade deveria procurar o pastor, e tem muitas pessoas procurando o pastor, quando na verdade precisa procurar o psicólogo. E o que é isso? O que está acontecendo? A falta de espiritualidade na família, a falta de um comprometimento com o padrão normal. As pessoas se perderam, as famílias se perderam ao longo desta jornada. E o que eu percebo até nesse exemplo que foi dado, dessa irmã, que às vezes ela vem com todo aquele ânimo, e depois tem um tempo que ela desanima, né? Às vezes até no atendimento psicológico vai se perceber que talvez ela até seja bipolar. Porque essas pessoas, o seu lado emocional
influencia também. Porque, veja, nós somos cristãos, mas nós temos questões físicas que podem influenciar, temos questões emocionais que podem influenciar. Tá? Eu vou citar assim um outro exemplo. Vamos supor alguém pertence a uma determinada igreja. Ele tem uma questão muito séria contrária à liderança. Naquele momento, às vezes ele não consegue cantar, não consegue participar. Muitas vezes ele vem periodicamente, para não dizer que ele se desviou, mas ele está com uma questão para ser trabalhada, né? Então, claro, ele deveria espiritualmente talvez procurar mais paciência, né? Como vivenciar aquilo e tal, mas é algo que está influenciando. Então, essa irmã, ao se abrir, ela poderá demonstrar nesse atendimento que ela não tem o equilíbrio nas suas expectativas. E muitas vezes ela está num polo e outras vezes ela está em outro polo, ela não tem um equilíbrio. Isso daí tem feito com que muitas pessoas, sabe, cada um de nós já tem percebido, pessoas chegam assim todas alegres, chega alegre no momento do culto, cantando e falando e orando. Outra vez ela está ali, no canto, ali, não quer conversa com ninguém. Então a gente percebe, às vezes num atendimento vai se perceber um problema emocional. Então, aí, depois só leio os comentários. Então, irmãos, eu vou para o último tópico, para não estender demais, que é o segundo fenômeno. Mas resumindo tudo isso que nós estamos tratando, a grande verdade é que um cristão, ele já tem a presença do Espírito Santo em sua vida, então tudo fica mais fácil. Aquele que procura, por isso a diferença da igreja em relação ao mundo. O cristão passa por todos esses problemas que nós estamos dialogando. Eu já passei, os irmãos com certeza já passaram, o Marcos, todos os irmãos que estão nos ouvindo, já passaram por situações, mas como nós temos a vida espiritual em dia com Deus, pelo menos procuramos ao máximo obedecer a palavra de Deus, nós conseguimos manejar, remanejar, contornar e ir levando a nossa vida, ora espiritualidade mais alta, ora espiritualidade mediana, pode até termos de vez em quando a espiritualidade baixa, mas nós estamos na presença de Deus e equilibramos as coisas. O problema é quando os valores espirituais são perdidos e aí a pessoa começa a virar a vida dele um redemoinho, mistura tudo, faz uma confusão e a pessoa não define mais quem ela é, e isso é preocupante. E estas pessoas têm procurado as clínicas por não estar mais com sua vida espiritual equilibrada. Isso é preocupante e acontece na igreja. O segundo grande fenômeno é que dentro das penitenciárias, dentro dos presídios, dentro das cadeias, nós temos cerca de 70% da população carcerária, elas são compostas de nomes bíblicos. Então nós temos lá muitos Paulos, muitos Daniéis, muitos Isaías, muitos João, muitos Ezequiel, muitos Eliseus, Elias, Marcos, Pedro. Nós temos nomes, e é claro que são nomes comuns no Brasil, não é? Mas a grande verdade é que quando você vai fazer um levantamento, pesquisa, e isso foi feito, não fui eu que fiz, mas eu depois passo a fonte para os irmãos, se descobriu que a maioria das pessoas, principalmente do sexo masculino, vieram de famílias cristãs. E o nome, pastor Paulo, tem muito essa questão. Eu posso dar o exemplo de mim. Toda vez que eu falo a questão de Eliseu, o meu nome Eliseu, só de falar Eliseu, as pessoas já têm, quem conhece sabe que de alguma forma. Se eu estiver falando do meu pai, então que é Elias, aí pronto. Elias, Eliseu, eu falo, é crente. E ainda é crente do berço. Tem uma influência, então naturalmente, alguns nomes, pode que é Pedro, é Pedro que eu gosto, não que é Namira, mas muitos nomes são escolhidos porque tem algum viés bíblico, sim. Todos os nomes da minha família, ou seja, dos meus filhos, principalmente do meu filho, tem um filho, homem e 2 meninas, mas o nome Daniel foi eu que escolhi por causa do Daniel profeta, que significa juiz de Deus, né? Aquele que aplica o juízo da parte de Deus. Então, quando minha filha, a Rafa, deu nome ao
o meu neto Pedro por causa do apóstolo Pedro. Então, quando nós vamos fazer esse levantamento, nós descobrimos que dentro das penitenciárias, dentro do sistema carcerário brasileiro, nós temos milhares, centenas de milhares de presos que vieram do berço evangélico, que receberam a instrução primária, e aí é que eu chamo a atenção para o tema. A importância da espiritualidade na família, a importância, como o irmão Eliseu disse no início, não ser demasiadamente austero, não querer pressionar os filhos para ficar na igreja, não é isso, mas a forma de como você vai educar, como você vai lidar com as crianças, como você vai lidar com seus filhos, como você vai plantar aquela semente, isso vai influenciar. O que o irmão Eliseu estava falando, e eu concordo plenamente com ele, que não podemos interpretar todos os textos ao pé da letra, não é? Ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer ele não vai se desviar. Não significa que eu, graças a Deus, meu filho serve ao Senhor, minhas filhas servem ao Senhor, o pastor Adolfo também tem essa grande alegria, essa grande satisfação, o Eliseu, os filhos são pequenos, mas a nossa casa serve ao Senhor. Mas isso não quer dizer que quantos irmãos que não estão nos ouvindo, que educaram os seus filhos, que ensinaram a palavra de Deus para os seus filhos, mas hoje eles estão desviados. Só que tem um detalhe: a semente que você colocou, o ensino que você colocou, e eu digo com experiência de ter conversado com várias pessoas na cadeia, vários homens que eu tive a oportunidade de visitar e que descobri que eles eram de famílias evangélicas. No fundo, eles sabem que a vida que eles tomaram, o rumo que eles tomaram é errado, e que o que os pais ensinaram é que é a verdade. O que eu estou querendo dizer com isso? Não importa. Essa pessoa não é inocente diante de Deus. Sim. E ela tem a responsabilidade do ensino que os pais deram a ela. E muitos deles sabem, minha mãe sempre orou por mim, eu estou aqui, mas a minha mãe está orando por mim. Ela tem aquela ideia de que eu sei que é certo, de que a mãe, que a família está sempre ali orando, intercedendo para que volte ao caminho, né? Não é para que conheça o caminho, mas é que muitos deles é que retornem ao caminho. Exatamente. Já tem o filho pródigo, né, que sai e depois percebe, na minha casa eu preciso voltar. Então é mais ou menos assim. Um dado que preocupa bastante, né, dentro desse tema, Fernandes, ele trouxe uma pesquisa do IBGE entre 2000 e 2010, um crescimento na população carcerária de evangélicos de 61%. E aí eu fico pensando, não querendo generalizar, muitas vezes eu estou um pouquinho duro na minha palavra, né? Veja, uma coisa é você ser cristão, ser uma nova criatura, e outra coisa é você ter um rótulo de crente. Então, não generalizando, não julgando, claro, cada um sabe da sua confissão, do quanto realmente é um cristão ou não é da sua família, mas o que tem acontecido hoje? Tem se banalizado muito o evangelho. Então, muito até um rótulo, né? Então, a minha família é de crentes, né? Nós pertencemos a aquela igreja, mas não tem aquela estrutura, não tem o fundamento, não tem a vivência. Sim. E daí até recebe aquele nome bíblico, tá? Mas daí toma esses outros caminhos, olha, isso aí é evangélico, mas precisa ver se é cristão, nova criatura mesmo. Sim. E isso daí é diferente, né? Então, irmãos, concluindo, não mude os marcos da espiritualidade, da palavra de Deus na sua casa. Não mude aquilo que você aprendeu lá no passado e que serviu como modelo para a sua vida, tem que servir de modelo para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu vou encerrar minha fala dando um exemplo até secular, mas que funciona. Quando nós pegamos, por exemplo, as instituições militares, elas não mudam. As regras do militarismo podem mudar uma coisa ou outra, uma adaptação ao longo do tempo. Mas se nós olharmos o ponto, por exemplo, de positividade na disciplina de um militar, isso funciona há milênios. No Brasil funciona há séculos, não é? Então, por que vai mudar algo que está funcionando? Se mudar esse comportamento na chamada regra militar, a coisa vai banalizar. A coisa não vai dar certo. A mesma ordem, o mesmo exemplo, nós precisamos tomar para as nossas famílias.
Aquilo que funcionou não deve ser mudado. Aquilo que está funcionando não precisa de alterações. Nós podemos, como disse os irmãos, nos adaptarmos, mas mudar aquilo que é a verdade. Ou seja, nós temos que ter uma família em torno da espiritualidade, do comprometimento com o desenvolvimento da criança, porque a criança de hoje é a sociedade. A questão até dessa questão do militar que o pastor comentou, até a Analise comenta, faz um comentário, né? Ela fala a respeito ainda sobre o que a gente tinha falado, ela fala que toda essa questão da escola, que é questão moral da escola, está acontecendo após vários governos que visam deteriorizar o conceito de respeito moral, família e temor de Deus. Veja um exemplo das escolas militares, onde o respeito, a ordem, amor à pátria é reforçado. Com isso, os resultados na família e no desempenho escolar é infinitamente maior. Né? Ou seja, a referência que o pastor deu sobre a questão do militar, da disciplina e da constância. É normal, não é? Então, que a igreja de Cristo, que nós, eu passo a palavra ao pastor para encerrarmos, nós estamos nas fileiras da verdade. Nós somos influenciadores. A igreja tem esse compromisso e ao mesmo tempo a oportunidade de influenciar. Então, meu irmão, não deixe de falar do padrão correto que é o modelo de família bíblica. Não deixe de orientar, quando você puder, uma família que você esteja percebendo que está desajustada. Está desajustada porque entrou num outro modelo. Porque se tivesse um modelo que deve ser o correto, teria problemas, mas não estava perdida como a sociedade está hoje. A sociedade está totalmente perdida, não consegue. E cada vez mais vão tentando trazer coisas novas e a coisa vira um novelo de lã e vira um imbróglio e não se consegue chegar a uma conclusão. Pastor, bom. Eu deixo, pastor, eu queria deixar a palavra final aqui, pastor, desculpa interromper. Eu finalizo, na verdade, a minha fala, né? Eu finalizo a minha fala, primeiramente com um texto bíblico, né? Que está em 1 Timóteo 5,8, né? Que fala que se alguém, olha a seriedade, né? Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Ou seja, olha a responsabilidade que a Bíblia coloca sobre nós cuidarmos em todos os âmbitos da nossa família, inclusive espiritual. Essa parte bíblica que é a principal. Com uma base na sociedade, eu gosto muito, queria que os irmãos guardassem isso. Eu gosto muito de uma frase do filósofo brasileiro, né, o Mário Sérgio Cortella. Ele fala que a sociedade, o mundo que vamos deixar para os nossos filhos, depende dos filhos que nós vamos deixar no mundo. Então, seja na área espiritual ou na área social, de conduta, moral, o mundo que nós vamos deixar para eles vai depender de quem eles serão para esse mundo, enfim, porque o mundo que eles vão projetar também serão para os outros e vice-versa, né? Então eu finalizo dessa forma. Deus abençoe os irmãos. Muito bem. E fica esse questionamento, né? Você quer uma família, você quer a sua vida bem estruturada, você quer a sua família bem estruturada só nos princípios da palavra de Deus. Você quer viver segundo a vontade do nosso Deus, ou segundo a vontade da sociedade, das inovações que têm surgido? É algo que, na sua liberdade de escolha, você não poderá, claro, escolher as consequências, né, da sua escolha. Então, toda escolha que você vai fazer tem consequências. Então, você quer uma boa estrutura para a tua família, para você, ama a Deus, realmente quer fazer a vontade de Deus, só na palavra de Deus. Não tem. Se você não quiser, então seguirá aos moldes da sociedade. Aquilo que tem sido trazido, que às vezes até coincide com ensinos. Não estamos dizendo que a sociedade só traz coisas ruins. Às vezes há coisas que coincidem. Mas muitas das outras coisas não coincidem e trazem problema para a estrutura da família.
Então é isso que precisa ficar muito patente na vida de cada um de nós. Então eu quero agradecer essa manhã a sua participação de cada um, o irmão Marco nos dando também toda a assistência, quero agradecer. E eu não sei se tem alguma pergunta. Pedido de oração da Edilene, continuar pedindo pelo tio. Que é o Jairo, né? O senhor está mais grave, né, a situação, devido à água no pulmão. Aham. E a Terezinha também, os dois tios dela também estão doentes, de oração. E aniversário do Miguelzinho, né? Miguelzinho, dia 26. Miguelzinho, do irmão. Teve da irmã Hélia nessa semana também. Teve irmão também, o Nadalva. O José Nilton também. E aqui nos comentários, na verdade, tem um comentário do pastor Gildo, né? Só finalizando, o pastor Gildo, que está acompanhando a gente, comentou, né? A nossa grande conquista é quando conseguimos instruir os nossos filhos nos caminhos do Senhor, aí sim se cumpre a palavra de Deus. E aí tem uma declaração de carinho e de amor aqui, viu? A Juliane, ela fala: alegra o meu coração ao ouvir o meu pai falar, ouvi-lo falando da nossa educação e de toda a nossa infância me traz felicidade, pois realmente ele é um exemplo, um educador exemplar. Te amo e te admiro, Adolfo William. Amo muito a vocês também. Então, irmãos, nós agradecemos, nós vamos orar. Eu vou até pedir ao pastor orar por essas pessoas que fizeram aniversário, que são membros da igreja, né? Desde o próprio neto até a irmã Hélia, o irmão Zé Nilton e os outros irmãos, e te agradecer por nos prestigiar nesta manhã. E se Deus quiser, para o mês que vem, nós vamos conversar, trazer um outro tema, um outro assunto, que isso é muito importante, muito bom. Mas, em resumo, nós não podemos deixar o padrão da palavra de Deus na nossa vida, que vai refletir na nossa família e que vai refletir na sociedade. O mundo não está pior, porque ainda tem aqui um povo que obedece à palavra de Deus. Que dá um bom tempero, né? Muito bem, então nós vamos orar nesse momento e o bom Deus atende as nossas orações sem dúvida alguma. Bendito Deus e eterno Pai que estás no céu, queremos agradecer por esta manhã tão proveitosa, quando aprendemos em Tua Palavra como nossas famílias precisam ser estruturadas, como devem ser estruturadas para enfrentar as intempéries, os problemas, as situações diversas que nos são colocadas no mundo no qual nós vivemos. Obrigado a Deus porque o ensino da palavra tem nos dado a estrutura, tem nos dado a visão, tem nos dado a sabedoria necessária para todos os momentos. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Eliseu, que tem se dedicado bastante em todas as áreas, no seu dia a dia, na vida espiritual. Agradecer por esta grande bênção aqui no nosso meio. Agradecer pela vida do pastor Paulo, também nas suas contribuições de um modo geral para a Tua obra, Senhor. E o quanto tem sido uma bênção também aqui no nosso meio. Agradecer pela vida do irmão Marco, que tem nos acompanhado, tem nos dado assistência. Uma grande bênção, Senhor. Muito obrigado por esta vida que tem nos acompanhado. Ricardo, que há pouco tem chegado também, preocupado, a Deus, com a transmissão do culto à noite. Muito obrigado por esta vida também, Stephanie. E eu quero, a Deus, agradecer por teres concedido mais um ano de vida para nossa irmã Hélia. Tem sustentado, a Deus, tem guardado, o cuidado não tem faltado, a Deus, na vida dela. Muito obrigado, Senhor. Continue, ó Deus, a guardar, a proteger em todos os momentos. Quero agradecer, ó Deus, por outra grande bênção na nossa vida, o pequeno Miguel. Tens dado mais um ano a ele, ó Deus, um menino tão lindo e um menino cheio de vitalidade, cheio de alegria,
só tem trazido alegria para nós, ó Deus. Muito obrigado, porque até aqui tem sustentado a vida dele, Senhor. E nós pedimos a continuação do cuidado, da proteção sobre ele e sobre toda a sua família, Senhor. Quero agradecer também porque concedesses mais um ano de vida para o nosso irmão José Nilton, que nós também tivemos a grande alegria, o prazer de conhecê-lo. Há muito tempo ele já está conosco. Obrigado por esta vida que é tão preocupada em que tudo seja feito da forma correta, da melhor forma. Muito obrigado, Senhor. Continue a sustentar a sua vida, a cuidar dele, ajudá-lo, ó Deus, nas questões que ele precisa resolver. Dá, ó Deus, a direção, dá a sabedoria, dá a visão. Abençoe todo o seu lar, Senhor. Nesse momento também, ó Deus, eu quero apresentar aqui a necessidade, ó Deus, quanto à enfermidade dos tios, da Terezinha. Ó Deus, com o teu poder, em nome de Jesus, dá a estabilidade, dá a recuperação, dá a melhor, ó Deus. Nós colocamos essas vidas diante do Senhor. Também o tio da nossa irmã Edilene, Jairo, ó Deus, com o teu poder, restaura, Senhor, depois daquela queda. Sabemos que fica fragilizado o físico. Ó Deus, nós confiamos no teu poder, que pode dar vida até aquele que está morto. Nós suplicamos pela sua vida, Senhor. Entra, Deus, com essa providência de atendimento, de cura, de restauração. E assim, ó Deus, nós pedimos por toda a família da nossa irmã Edilene. Ajude, ó Deus, nesse novo tempo, o tempo que ela está vivenciando agora, afastada do seu trabalho. Cuida, ó Deus, continue cuidando do irmão Fábio, da Camila, ó Deus. Dá proteção, dá, ó Deus, a direção, todo o cuidado, ó Deus. Alegria, estabilidade, ó Deus, bem-estar. Nós colocamos essas vidas diante do Senhor. Nos abençoe, ó Deus, durante este dia, para que tudo possamos fazer para a tua honra e a tua glória. Colocamos diante do Senhor todos os demais pedidos que temos recebido, de enfermidades, desemprego, problemas financeiros. Nós colocamos diante do Senhor. Tu és o Deus da providência, que cuida de nós, que permite momentos e tempos que nós reconhecemos o quanto dependemos do Senhor, o quanto frágeis somos. Nós, ó Deus, agradecemos, pois a tua palavra nos diz que em tudo devemos dar graças. Mas nós suplicamos, nós pedimos pela intervenção do Senhor, pela providência do Senhor, pelo cuidado do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Obrigado, ó Deus, por esta manhã. Nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, muito obrigado. Pastor Gil, todos os irmãos que têm nos acompanhado. Grande abraço. Cacoá também, os irmãos da Metodista e os irmãos aqui da nossa igreja local. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.